Olá pessoal, aqui é Felipe Sévolo. Essa é a segunda parte do nosso mini curso de História da Astronomia. Já vou pedir para que você que não é inscrito se inscreva no canal, curta o vídeo, comente suas dúvidas, compartilhe com seus amigos. Isso vai ajudar bastante o canal a crescer e futuramente eu postar conteúdos de astronomia, astrofísica, cosmologia, astrobiologia, enfim, a ciência no geral. Sem mais delongas, fiquem agora com a segunda parte do mini curso de História da Astronomia. Com a tradução do Almagest, foi elaborado o primeiro livro de astronomia do Ocidente, o Tratado da Esfera. Ou seja, o conhecimento que foi guardado, salvo pelos árabes, voltou para a Europa durante o período chamado Renascimento Cultural e Científico, que foi uma revolução no pensamento daquela época, né? Começou-se a voltar da tradição do racionalismo, né? Da valorização do pensamento. Então, esse momento foi chamado de Renascimento Cultural e Científico, lá no século XIV. Então, nessa época, surgiu Nicolau Copérnico, né? Nicolau Copérnico foi outra grande figura da história da astronomia que se baseou nas ideias de Aristarco, que não foram aceitas na época. Ele apresentou um modelo mais simples, colocando o Sol novamente no centro. Apesar de revolucionário, ele mantinha as esferas celestes e o movimento circular uniforme dos planetas. Então, foi uma tentativa, novamente, de colocar o Sol no centro do universo. O modelo, na época, né, era um ultraje às ideias aristotélicas que ainda eram vigentes e ainda eram difundidas na época. Então, o livro de Copérnico era chamado de Sobre as Revoluções das Esferas Celestes, publicado no ano que ele faleceu, em 1543. Então, ele não correu o perigo de ser chamado de herege, né, porque justamente foi publicado no ano que ele faleceu. Só que após isso, o livro ele foi colocado na lista de livros proibidos, né, que era chamada de Index Prohibitorum, né, lista de livros proibidos, ou índice de livros proibidos. A igreja considerava que era um absurdo não colocar o homem, a obra do Criador, não colocar ele no centro do universo. Então, o modelo de Copérnico ainda mantinha as estrelas fixas e a matemática de Ptolomeu, ou seja, círculos deferentes, epiciclos, excêntricos, círculos sobre círculos, enfim. O seu livro, né, De Revolutionibus, foi publicado no Leito de Morte, como eu falei, porém, apesar das polêmicas, das críticas, suas ideias tiveram que esperar outros grandes cientistas para poder ser desenvolvida, como Galileu, Tycho Brahe e Johannes Kepler, como iremos ver agora. Então, uma dessas figuras, né, importantes da Idade Média, da astronomia, foi Galileu Galilei, que era um italiano da cidade de Pádua, que em 1606 ele ouviu falar, né, que um holandês chamado Hans Lippershey, ele houvera construído um instrumento, uma espécie de luneta, né? Galileu soube, né, do instrumento, através desses dados, né, que ele ouviu falar, ele construiu sua própria luneta. Só que a diferença é que ele apontou pela primeira vez, foi a primeira pessoa na história a apontar uma luneta para os céus e começar a observar os astros. Apesar dele não ser o inventor, né, que foi Hans Lippershey, mas Galileu foi o primeiro a observar os céus com ele. Algumas das grandes descobertas de Galileu incluem as fases de Vênus, né? Ele catalogou, descobriu que Vênus tinha fases, ele desenhou, fez esquemas, descobriu que a Lua tinha, né, crateras, tinha vales, tinha mares, ou seja, ela não era perfeita como se acreditava. Inclusive esse aqui, no lado esquerdo de vocês, é o instrumento utilizado por Galileu, o telescópio. A mais importante descoberta de Galileu, né, que rendeu até um livro, né, foram as luas de Júpiter. Em um certo dia, né, aqui eu até coloquei 10 de janeiro, nesse dia, Galileu observou Júpiter e duas estrelinhas no lado esquerdo. No dia 12, ele observou uma estrelinha do lado direito. Mas só que no dia 13, ele viu que três estrelinhas estavam do lado direito e uma estava do lado esquerdo. Então ele começou a desconfiar que alguma coisa estava acontecendo ali. Foi daí que ele descobriu que eram
corpos girando em torno de Júpiter. Ele chamou esses corpos de estrelas mediceias, em homenagem ao Grão-Duque de Médici. Né? Então a gente sabe hoje que são as 4 maiores luas, né, de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Essa foi a grande descoberta de Galileu, utilizando seu instrumento. Galileu sofria perseguição e apontava a luneta para os céus. Surgia outro astrônomo, que foi Johannes Kepler, que era assistente do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe, que era uma das pessoas mais ricas daquela época. Para vocês terem uma ideia, ele mandou construir um castelo, comprou uma ilha, né? Comprou uma ilha e mandou construir nessa ilha um castelo, um observatório, uma biblioteca gigante, mandou comprar os maiores e melhores instrumentos de astronomia da época. Então, Brahe começou a propor ideias para explicar, né, o universo. Ele propôs um sistema híbrido, ou seja, misturava o heliocentrismo com o geocentrismo. O Sol, nesse sistema, girava em torno da Terra, só que os planetas giravam em torno do Sol. Então, era uma espécie de mistura, né, uma mistura doida aí das duas teorias. Né? Quando Tycho Brahe morreu, né, Kepler pegou os dados, porque Tycho Brahe, além de desenvolver esse modelo, ele anotou muita coisa, fez muitos cálculos, principalmente sobre o planeta Marte. Quando Tycho Brahe morreu, esses dados ficaram com o seu assistente, Johannes Kepler, e foi a base para todo o trabalho de Kepler, seu discípulo. Em 1600, que foi o ano que ele visitou, ele foi convidado para analisar as suas descobertas, os seus cálculos. Em 1601, ou seja, um ano depois dessa visita, Kepler foi designado como sucessor do imperial, né, sucessor de Tycho Brahe. Então, o trabalho de catalogação durou 17 anos e teve como resultado as 3 grandes leis, né, conhecidas, as leis de Kepler, e também originou a mecânica celeste clássica, ou seja, a mecânica dos céus. Então, através dessas observações de Tycho Brahe, dos dados, Kepler desenvolveu a primeira lei, né? A primeira lei. Ele ficou um pouco angustiado porque ele acreditava que os círculos eram, né, a ideia de perfeição e tudo mais, mas ele viu que o melhor modelo que se ajustava aos cálculos era uma elipse. Aqui está exagerado, mas é só para vocês entenderem o que é uma elipse, né? Uma elipse é essa figura geométrica que possui 2 focos, né? O Sol estava em um dos focos e a Terra girava em torno da elipse, né? Esse modelo corrigiu o modelo heliocêntrico de Copérnico e foi mais perfeito possível para modelar ou explicar a forma do sistema solar ou do universo. A segunda lei, né, de Kepler, essa é a primeira lei, ou seja, os planetas giram em torno do Sol e o Sol fica em um dos focos. A segunda lei diz que a velocidade orbital de um planeta varia de modo que o intervalo entre 1 e 2 é o mesmo intervalo entre 3 e 4. Então ela foi chamada de lei das áreas, ou seja, essa área aqui, B, ela é varrida no mesmo tempo que a área A, certo? Por quê? Em B, o planeta está mais rápido, e em A, o planeta está mais devagar. Nesse caso aqui, o planeta está em periélio, ou seja, próximo do Sol, e aqui, afélio, distante do Sol, né? Isso acontece com todos os planetas do sistema solar. E, finalmente, a terceira lei disse que os quadrados dos períodos dos planetas são proporcionais ao cubo das suas distâncias médias em relação ao Sol, ou seja, P ao quadrado é igual a A ao cubo. A representa a distância do planeta em relação ao Sol, ou pode ser o raio, ou pode ser D, certo? Então, existe uma proporção, né, que é chamada de K, e que diz que o período dos planetas ao quadrado, dividido pelo seu raio ao cubo, ou seja, sua distância em relação ao Sol, vai dar equivalente a 1, né? Aproximadamente 1. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o planeta Vênus, eu pego o período de revolução de Vênus, ou seja, o período que ele gira em torno do Sol, 0,615 anos, dividido, se eu pego esse número e elevo ao quadrado, divido esse número pelo raio do planeta, ou seja, o raio da órbita,
Você pega a distância do planeta ao Sol e eleva ao cubo. Então, sempre vai dar isso aqui. Ó. É uma maneira muito interessante para você confirmar se está certo o seu cálculo da terceira lei de Kepler. Sempre vai dar aproximadamente 1, 0,9, 1,002 e tudo mais. Após isso, outros grandes cientistas desenvolveram outros telescópios e a astronomia ficou cada vez mais sofisticada. Por exemplo, William Herschel, que é esse que vocês estão vendo lá em cima, né, ele desenvolveu, né, um telescópio bem mais aperfeiçoado do que o telescópio de Newton, né, que Newton ele criou um telescópio com espelhos, que foi bem mais nítido do que o telescópio com lentes de Galileu. Então, William Herschel ele descobriu com esse novo telescópio, que era gigantesco, você precisava de escadas para observar, ele descobriu um planeta que orbitava próximo ali a Saturno, né? Batizou o planeta de Regórgio Sidus, ou seja, planeta de Geórgia. Por consenso, né, os astrônomos decidiram seguir o nome dos deuses romanos, né? Então imagine, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno e Geórgia. Aí não dá, né? Os caras colocaram, seguiram as normas, né, o padrão, para ficar bonitinho, colocaram o nome Urano, né, em homenagem ao deus do tempo, né, que é equivalente a Cronos na mitologia grega. Então, mais tarde, em 1781, Gall, Verrier e Adams descobriram Netuno, através de interferências na gravitação de Urano. Então, em 1930, através de observações, informações, na verdade, de Percival Lowell, o astrônomo Claude Tolbach descobriu Plutão, que é considerado o planeta anão hoje, né? Porque planeta anão, ele foi rebaixado, na verdade. O planeta anão é um planeta que não consegue varrer. Existem vários critérios para você determinar um planeta, mas um planeta em si é aquele que consegue varrer, gravitacionalmente falando, né, a sua órbita, mas Plutão ele não consegue fazer isso. Ele é um planeta com uma massa, né, inferior a um planeta normal. Ele é chamado de planeta anão. Então, em 2016, a sonda New Horizons, da NASA, fez essa belíssima imagem aí que vocês estão vendo, foi até famosa, né, virou meme, por conta do coração, né, formato do coração. Após isso, a astronomia começou a ser dividida em várias outras ciências, né? Por exemplo, a astronomia gerou a astroquímica, a astrofísica, a astrobiologia, cosmologia, a astronomia galáctica e a astronomia extragaláctica. Também tem a astronomia de ondas gravitacionais, que eu esqueci de colocar aqui. Desde então, o desenvolvimento cada vez maior da física, da astronomia, novos instrumentos, telescópios, cada vez mais começou-se a debruçar, né, sobre o universo, sobre suas leis e tentar descobrir melhor o universo. Então, cada ciência ficou a par de uma investigação diferente. A astronomia em si, ela foi dividida em várias outras astronomias de acordo com o comprimento de ondas. Por exemplo, a astronomia de rádio, que também é chamada de radioastronomia, foi ainda é, né, uma grande área da astronomia que busca sinais, né, de rádio e também emite sinais de rádio para o espaço. Por exemplo, na tentativa de buscar outras civilizações extraterrestres. Provavelmente essas civilizações vão observar, né, nos ouvir através dessas ondas de rádio e nos procurar futuramente, né? Eu tenho essa visão. É claro que cada um vai ter sua visão, mas eu acredito que futuramente as civilizações avançadas vão procurar nossos sinais. Ou o contrário, né? Nós poderemos encontrar algum sinal, enfim, alguma mensagem enviada pelos extraterrestres. Em 1800, William Herschel ele teve a ideia de observar o céu de outro modo, capturando as faixas invisíveis do espectro, ultravioleta e infravermelho. Então, por volta dos anos 50, né, 1950, nascia a radioastronomia, que, como eu falei, captura a radiação dos elementos, né, pintando uns céus invisíveis até então, porque a gente só consegue ver no espectro visível, né, aquela pequena faixa do espectro eletromagnético. Mas existe ondas de rádio, astronomia de micro-ondas, astronomia de rádio, astronomia no infravermelho, astronomia de raio-x, né. Mas uma das grandes descobertas recentes da radioastronomia foi a primeira imagem de um buraco negro já feita na história. E é essa aí que vocês estão vendo. Foi feita lá em 2019. Então, essa região laranja aqui corresponde ao horizonte de eventos, né, que é o ponto de não retorno, ou seja, é um ponto onde nem mesmo a luz consegue escapar. Essa luz,
ela só consegue escapar de forma que Stephen Hawking chamava de radiação Hawking, né? Essa radiação Hawking ela é emitida em ondas de rádio. Então essa radiação ela pode também ser captada através de ondas de rádio, ou seja, radioastronomia consegue captar esse tipo de radiação. Porém, é preciso que o telescópio tenha o tamanho do planeta Terra para poder captar a imagem de um buraco negro. E foi isso que foi feito. Vários telescópios de vários locais do planeta se uniram, né? Colocaram, se fundiram, na verdade. O sinal foi passando de um para o outro e formaram uma rede de telescópios para formar um telescópio só do tamanho da Terra, né, com a potência do planeta Terra. Né? Imagine que a Terra, o ciclo da Terra, né, com 40 mil quilômetros de raio, captasse esse buraco negro. E foi isso que foi feito. Essa imagem aí, né, primeira imagem de um buraco negro. Essa é a Via Láctea, né, fotografada em vários comprimentos de onda diferentes. Ondas de rádio, hidrogênio atômico, rádio contínuo, hidrogênio molecular, infravermelho, infravermelho médio, infravermelho próximo, óptico, menor comprimento ao maior comprimento. Enfim, outras ciências nasceram da astronomia, como eu falei, por exemplo, a cosmologia é a ciência que estuda a idade, composição e a origem do universo. A astronáutica utiliza foguetes, né, para exploração espacial, vai levar o primeiro homem a Marte, né, a primeira mulher também. A astrobiologia, que investiga a possibilidade de existirem formas de vida, né, além do planeta Terra. A astrofísica, por exemplo, estuda a origem dos elementos na tabela periódica, estuda a origem das estrelas, as explosões de estrelas, supernovas, as galáxias, como as galáxias se formam, como os quasares se formam, e até mesmo os buracos negros. A astronomia de ondas gravitacionais é uma ciência mais nova, né? É o ramo da astronomia que enxerga além da radiação eletromagnética, porque existem também ondas, além de ondas eletromagnéticas, existem as ondas gravitacionais. Essa astronomia enxerga uma parte desconhecida, ainda desconhecida, né, que é a gravidade, né? Através dela, por exemplo, foram descobertos buracos negros em colisão, né? E quando o buraco negro colide, o espaço, né? Imagine o espaço como um tecido. Então, o espaço ele é maleável, dependendo do evento que acontecer ali. Então, os buracos negros, quando estão em colisão, eles modificam o espaço e o tempo, né, o tecido do espaço-tempo, de forma que, se você tiver um instrumento que capte essa oscilação no espaço, é possível você catalogar o tipo de buraco negro, quantos buracos negros colidiram e até a massa dos buracos negros. Então, isso foi possível recentemente, né, graças à astronomia de ondas gravitacionais. Isso aconteceu em 2016 e comprovou a teoria da relatividade geral de Einstein, mais uma vez, né, comprovada. Que ela já havia sido comprovada lá durante o eclipse total do Sol de 1919, que ocorreu aqui no Ceará, e comprovou a teoria da relatividade de Einstein, porque o Sol, né, ele, segundo as previsões de Einstein, o Sol deformava, né, a luz que vinha de estrelas distantes. No caso, estrelas por trás do Sol eram deformadas e foi isso que foi verificado. Aqui é só um detalhe, né, do que seria as ciências filhas da astronomia, né, astrofísica, cosmologia, astrofísica estelar, que também está dentro da astrofísica, que ela estuda especificamente estrelas, estuda o espectro das estrelas, estuda nebulosas, como são formadas as nebulosas, quais são os elementos que estão naquelas nuvens de estrelas, enfim. Foi daí que nós descobrimos que nós somos feitos de poeira estelar também, né? Nós, a Terra, os animais, todos os elementos, né, que a gente conhece, estão presentes no nosso corpo, são oriundos, né, de estrelas que explodiram ou que nasceram, né? Inclusive o ferro, por exemplo, o ferro é um elemento que é produzido no interior de estrelas de grande massa. A astrobiologia, já falei, né, investiga a origem da vida e a possibilidade de vida em outros planetas. E além dessas, existem a astronomia galáctica, investiga fenômenos na nossa galáxia, e a astronomia extragaláctica, que investiga outras, né, galáxias, como o próprio nome diz, a evolução de outras galáxias além da nossa. Além disso tudo, é importante também falar dos instrumentos da astronomia, né? Aqui estamos vendo instrumentos antigos, né? Por exemplo, a esfera Armilar foi desenvolvida pelos árabes,
É o modelo reduzido do cosmos daquela época, né? Aí temos a sextante, né, que é uma sexta parte de um círculo, e ela observava o horizonte e uma estrela simultaneamente através de uma pequena luneta. Era muito utilizada por navegantes, né? Astrolábico também é uma invenção grega, né? Utilizado para medir a altura dos astros acima do horizonte. E a oitante, que é a oitava parte de um círculo, media a latitude a partir da medida da altura de um astro, por meio de dois espelhos. Era praticamente uma sextante, só que era mais preciso. Telescópios, né, como a gente já falou lá de Galileu, o telescópio de Galileu utilizava lentes, né, uma lente côncava e outra convexa, separadas, ampliavam o planeta ou estrela. E Newton, como eu falei, aperfeiçoou o instrumento dele, colocou espelhos. Kepler acrescentou duas lentes convexas, uma lente objetiva e um espelho, e Newton fez isso, né? Colocou uma lente objetiva e um espelho e aperfeiçoou ainda mais o seu instrumento. E os telescópios de grande porte são aqueles grandes instrumentos que estão espalhados pelo mundo inteiro. Por exemplo, o radiotelescópio de Arecibo, infelizmente, por falta de manutenção, foi colapsado, foi destruído, né? Os radiotelescópios do Atacama, né, o chamado ALMA, né, lá no deserto do Atacama, no Chile, que inclusive é o local mais, é um dos céus não, é o céu mais lindo do planeta, né? Quem tiver a oportunidade, visita o Chile, né, o deserto do Atacama. O The Very Large Array, lá em Socorro, no Novo México, nos Estados Unidos, é um conjunto de radiotelescópios, né, que inclusive passou até no filme, né, de Carl Sagan, Contato, foi baseado no livro dele, é bem interessante também. O 500 Meter Aperture Spheric Telescope, ou simplesmente FAST, que é o maior telescópio do mundo, construído pelos chineses. Além dos telescópios na Terra, também temos os telescópios no espaço. O mais conhecido deles hoje, né, é o telescópio espacial Hubble, que fez e faz ainda imagens maravilhosas. Foi lançado em 1990. Lá em 2009 foi lançado o telescópio Kepler, que busca objetos semelhantes à Terra, ou seja, exoplanetas. E o telescópio de raio-x Chandra. Sim, esse número aqui está desatualizado, né? Mas hoje já foram catalogados cerca de 5.000 exoplanetas e outros candidatos, alguns até semelhantes à Terra, chamados exoplanetas. E em 99 foi lançado o telescópio de raio-x, o Chandra, em homenagem a Chandrasekhar, que foi um astrônomo indiano. Ele fez descobertas importantes na astrofísica e na cosmologia. A vantagem de ter um telescópio no espaço é que você não tem interferência da atmosfera, você não tem trepidação, você não tem as condições climáticas que a atmosfera traz. Esse é o telescópio espacial James Webb. É o próximo grande telescópio espacial, lindíssimo ele. Ele é feito com essa estrutura de colmeia aí que vocês estão vendo. Será, né, lançado em 31 de outubro de 2021, ou seja, esse ano. Promete trazer mais descobertas e fazer mais imagens maravilhosas do espaço. Bom, é importante também falar dos objetos astronômicos. Por exemplo, as nebulosas são nuvens, né, moleculares ou berçários de estrelas, né? Trazem essa gama de cores, né, que vocês estão vendo aí. São considerados os objetos mais bonitos, né, dentro da astronomia e os mais bonitos do universo. Esse no centro aqui é bem famoso, é chamado de pilares da criação, né, que são estruturas enormes que ficam na nebulosa da Águia, ali próximo ao centro da constelação de Órion. Na direita aqui temos a nebulosa de Órion, né, e na esquerda temos a nebulosa da Hélice, bem conhecida também. Existem galáxias de todos os tipos, galáxias elípticas, galáxias espirais barradas, galáxias irregulares, galáxias que estão se fundindo umas com as outras, inclusive a galáxia de Andrômeda também, ela vai se fundir com a Via Láctea futuramente. Os astrônomos observaram e ela está se aproximando de nós. Além desses, existem os buracos negros, quasares, que são grandes explosões no centro de galáxias, supernovas, que são explosões de estrelas, estrelas de nêutrons, como o próprio nome diz, são feitas de nêutrons, pulsares, que são estrelas de nêutrons, mas que emitem um pulso eletromagnético na direção da Terra, e os exoplanetas, que são planetas além do sistema solar. Bom, só para concluir,
Eu coloquei uma frase aqui, né, de uma pessoa que me influenciou muito, né, no mundo da astronomia, que foi o astrônomo americano Carl Sagan. Ele escreveu um livro que é considerado um livro muito importante, né, que contou a história, na verdade, da saga, né, da nave Voyager 1, que foi a primeira nave a sair do sistema solar. Antes de ela prosseguir seu destino, Carl Sagan teve a ideia de pedir, né, para a NASA tirar uma foto da Terra, e essa foto ficou bem conhecida, e o nome da foto foi nomeada como Pálido Ponto Azul. Então ele colocou no livro que ele escreveu em homenagem a essa foto, ele escreveu assim: tem sido dito que a astronomia é uma experiência que ensina humildade e constrói caráter. Talvez não haja melhor demonstração das tolices e vaidades humanas que essa imagem distante do nosso pequeno mundo. Ela enfatiza nossa responsabilidade de tratarmos melhor uns aos outros. Então, a foto em si, né, que foi chamada de Pálido Ponto Azul, é essa aí que vocês estão vendo. Essa imagem aí mostra o planeta Terra suspenso no espaço, e atravessado por um raio de luz do Sol, né? Então, essa imagem em si, quando saiu na época, ela surtiu um grande efeito psicológico e filosófico, e ainda surte, né? Porque ela mostra que a Terra, né, é um grão de poeira no espaço. Ela não representa, a gente não representa nada em relação à imensidão do cosmos. Ela mostra a insignificância da Terra e, ao mesmo tempo, mostra a responsabilidade, né, de nós, seres humanos, em cultivar, né, em cuidar do nosso único lar que conhecemos, que é o planeta Terra. Não temos um planeta B, não temos um plano B, né? Se nós nos destruirmos e destruirmos nosso planeta, não vai ter outra alternativa, né? Existe o espaço para explorar, mas até o momento nem pisamos sequer em outro planeta. Essa imagem traz essa reflexão. Eu trouxe ela para o final do nosso curso, para mostrar para vocês a importância da astronomia, desde as primeiras pinturas rupestres até a divulgação dessa imagem. Então, de andarilhos que vinham de locais a outros, nós conseguimos tirar uma foto dessa de nós mesmos do espaço. Então, representa muito, né, para a história na Terra, né, e também nos faz refletir sobre isso, sobre nossa responsabilidade dentro do universo, dentro do cosmos. Então, espero que vocês tenham aprendido muito nesse curso, anotem todas as informações, façam mapas mentais, estejam preparados para a prova da UBA, né? E desejo muito boa sorte a todos que forem fazer a prova. E é isso. Aqui são algumas referências bibliográficas que eu utilizei para fazer o minicurso. E aqui estão alguns dos meus contatos para alguma dica, alguma dúvida também, algum questionamento, alguma crítica também. Tudo isso é bem-vindo, certo? Bom, pessoal, essa foi a segunda e última parte do minicurso de História da Astronomia. Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante com esse minicurso. E, novamente, eu vou pedir para quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, comente suas dúvidas, compartilhe com os amigos e curta o vídeo, que isso vai ajudar bastante. Então é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo.